Vamos lá, eu acho que todo mundo já teve chance de ver um pouquinho, né, da relevância do que é o mercado de consumo 60 a mais e dos números que ele representa, né? E só para vocês também saberem que não está aí, hoje a cidade de São Paulo tem mais mulheres 60 a mais do que meninas de 0 a 14 anos. Né? Isso agora, as 60 a mais já ultrapassaram as 0 a 14. Essa foi uma pesquisa, como eu falei, com quase 1.500 pessoas, tá aí mais ou menos quais são as características básicas, e esses foram, então, os segmentos que nós analisamos nessa pesquisa, com questionários de finanças, moradia, cuidado, lazer, entretenimento, saúde e bem-estar, tecnologias, além do perfil desse consumidor em relação às marcas. Os principais resultados, tá? Uma coisa muito importante é que nós pensávamos que os 60 a mais fossem se afundar com a pandemia. E isso não foi o que aconteceu. Né? O Eduardo falou aqui que todos os eventos eram eventos presenciais e começaram a ser feitos online. Né? E aí as pessoas começaram a se ajudar. Então tem ali o Sérgio Greenberg, que fez um trabalho espetacular dentro do trabalho 60 a mais, que começou a fazer cursos, ensinar as pessoas primeiro através de WhatsApp. Do WhatsApp a pessoa começou, não foi, Sérgio, a aprender como mexer com o Zoom. Ele hoje está ajudando na questão de segurança, né? A questão de hackers e tudo. Então é um trabalho espetacular que o Sérgio está fazendo. E aí a gente viu que essa resiliência era algo também internacional. Né? Eu peguei essa reportagem lá do New York Times de uma senhora de Manhattan que ela falava exatamente isso, que ela não estava preocupada, ela já tinha passado por tanta coisa que ela sabia que ela ia passar por mais essa. Né? E também com relação ao meio ambiente, que a gente imagina que são os millennials, a geração X. Né? E, na realidade, a nossa pesquisa, a gente viu uma coisa surpreendente, é que os 60 a mais estavam mais engajados com o meio ambiente, procurando marcas que respeitassem mais o meio ambiente, inclusive dispostos a pagar mais por isso, mais por uma marca que respeitasse o meio ambiente. Então, nós temos um consumidor crítico, exigente, que valoriza marcas que respeitem o meio ambiente, né, que atendam às suas necessidades. Então, cada vez mais o mercado deveria olhar para isso, que foi toda a temática que nós desenvolvemos aqui antes. Né? E o que as marcas estão, portanto, oferecendo? Quer dizer, vamos oferecer, né, esse vidrinho maravilhoso para fazer bolo, ou esse copo d'água, que é uma dificuldade. Vocês viram, recomendo, no YouTube, um vídeo do Filipão tentando abrir uma garrafa de Gatorade? Alguém viu? Vejam, porque é um espetáculo. Estava lá uma entrevista, uma coletiva, e era um outro cara falando, e, de repente, quem estava filmando mudou a câmera para fixar no Filipão. E o Filipão deram para ele, estava naquela mesa, aqui, vamos dizer que fosse uma mesa, né, entrevista, e era uma garrafa de Gatorade. O vídeo demora uns 4 minutos. O Filipão não consegue abrir. O vídeo não tem corte. Ele não consegue abrir a garrafa de Gatorade. Tá? Quero patrocinador. Olha que vexame. Que vexame. Né? Então, e aí a gente viu o quê? Que não há marcas top of mind. Né? Aí a comparação, o 60 a mais está com a bolinha azul e o 60 a menos está com a verde. Então, a gente vê que não há, mesmo alimento, a Nestlé só tem 33% de top of mind, Coca-Cola 24%, Dorflex ali com 7%, né? EMS. Enfim, a gente vê que não há um top of mind. O que isso significa do ponto de vista consumo? Né? É que há oportunidade de estreitar relações entre marcas que ainda não estão tão... né? E os 60 a mais. E diga-se de passagem, que os 60 a mais também são um consumidor muito mais fiel do que os mais jovens. Porque ele tem já o discernimento, bom, aquilo atende, é de boa qualidade, ele cumpre a minha expectativa, ou ele vai até o que seria melhor, me encanta, vai além do que eu espero, não vai mudar. Né? Então, vai se manter fiel. Né? Aqui também, por exemplo, em emissoras de TV, até a TV Globo, né, estava ali com 39%. Né? Então, a gente vê que ainda tem espaço para muita coisa. Em alimentos também, como eu falei, Nestlé, né, com 13%,
Olha as outras depois como vem, Camil, Broto Legal, Perdigão, Nescafé, enfim. Né? E, então, nós vemos que os percentuais foram assustadoramente baixos para quem tem até, seguramente, mais fidelidade na marca. Vemos a mesma coisa com laboratórios, tá? Vocês estão vendo ali, EMS, até está aqui, EMS. Eu não peguei nenhum produto deles de propósito, sabe que ia ser meio vexaminoso, peguei de outros aqui. Mas, enfim, depois eu posso contar lá fora o que eu vi. Né? Todos eles, né, não se preocupam, porque, mais uma vez, eu conversei com o pessoal de embalagem de algumas indústrias farmacêuticas. Não tem ninguém 60 a mais na equipe que faz o desenvolvimento de embalagem e de produtos para os 60 a mais. Então, uma coisa importante também é a questão de quem mora sozinho. Né? Então, você vê aí o percentual, 41% mora com os filhos, 43% mora com seus companheiros. Mas tem um outro dado que eu vou passar adiante, ainda mais importante, que é o aumento dos idosos que vivem sós. Né? E, nesse ponto, nós estamos vendo que a tecnologia ajudou muito com as senior techs, que nós chamamos de senior techs, porque no mercado financeiro chamamos de fintechs, no mercado agrícola chamamos de agrotechs. Então, nós batizamos aqui senior techs que lidam com o mercado sênior, né, com várias possibilidades. Convido vocês depois. Eu não ganho nada com isso, então, sabe, faço essa propaganda porque acho que é bacana mesmo. Tem lá várias senior techs que nós já fizemos. Nós inauguramos o primeiro concurso de senior techs do Brasil, já fizemos 3, e estamos lá no nosso stand, que é o 75, com várias senior techs, que vocês podem olhar, todas estão com QR Code, para vocês darem uma sacada no que elas estão fazendo. Mas olha que incrível, você tem 5 milhões de 60 a mais que moram sós. E como é, então, que a indústria pode olhar para isso e ver oportunidades? Porque eu não sou bobinho de achar, eu que venho de mercado financeiro, que alguém vai fazer na indústria coisa por caridade. ESG, gente, tem a ver com fluxo de caixa, me desculpem. Quem não sabe, né, que fique sabendo agora. Gerou fluxo de caixa? Beneficiei os meus acionistas? Vamos embora. Então, partindo, né, tirando esse véu de hipocrisia, então, o que, de repente, o mercado poderia fazer que seja autossustentável? Essa é a palavra que eu acho que é até mais interessante do que ESG. Então, olha só, a maior parte desses idosos, nós temos aí praticamente, né, 4 milhões, 3 milhões, 800 e poucos mil idosos que vivem só. A maioria está concentrada esses dois pilares aí de 60 a 64 e de 65 a 69. Pets, outra indústria espetacular também. Aliás, eu trouxe aqui, cadê o pet? Esse daqui é o shampoo para pet. Shampoo é uma porcaria. Eu tenho pet. Então, eu estou aí dentro dessa história. Por quê? Porque ele tem perfume. Coitado do bicho, que tem que... Ele está fazendo bem para mim ou para o bicho. Eu prefiro que o bicho fique sem cheiro, mas que ele fique satisfeito. Né? E a letrinha é uma coisa, né? Você não sabe qual é a proporção que você tem que dar, ou se afoga seu cachorro, ou seu gato, enfim. Né? É isso, entendeu? Então, olha só, são aproximadamente, olha aí, 23, 26, 27 milhões de bichos que estão com os 60 a mais no Brasil. Tá? O que está se fazendo? Vamos ver, né? Então, a tendência também é o do crescimento desse mercado. Aliás, isso é uma tendência mundial. Né? Aqui nós estamos seguindo esse trend mesmo de crescimento dos pets. Então, o que está se fazendo? Renda e empreendedorismo. Grande parte da renda vem de aposentadoria, que dá uma certa segurança. Isso se não tivermos inflação ou hiperinflação. Bastou essa situação sair de controle. Por isso que eu digo, na hora de votar, vamos prestar atenção o que o pessoal está falando com política pública. É muito fácil oferecer mundos e fundos. Se sai do controle, a aposentadoria nunca foi. Podem pegar a série histórica de IBGE. A aposentadoria nunca foi... Ela vai a reboque da inflação. Então, chega antes, a pessoa não pode comprar. Aí aumenta, e aí vem mais inflação. Então, é muito importante ter uma ideia, né, de que a aposentadoria segura dá tranquilidade quando eu tenho capacidade de manutenção da minha renda. Né? Aí nós temos também o pessoal que começou a trabalhar. Então, nós temos aí, olha, 5,3%
durante a pandemia migrou e está trabalhando em casa. Desses aí, 1,8 começaram durante a pandemia. São 1,8 milhões de empreendedores 60 a mais criados durante a pandemia. E aí nós vimos, né, que, mesmo assim, né, 41% não empreende, mas gostaria de empreender. Então, nós temos ainda um espaço muito grande para quem quer fazer cursos, trabalhos de treinamento para as pessoas que tem algo a oferecer. Nós vimos aqui na palestra anterior, vimos aqui o comediante, né, que está empreendendo, vai fazer o show, vamos lá, depois devia trazer um flyer para distribuir, né, aqui, enfim. Tecnologia e serviço bancário, né? Há um interesse cada vez maior, há uma questão de segurança, porém, tem que se melhorar muito a user experience. Não sei se você sabe, todo mundo sabe o que é user experience. Se alguém não souber, levanta. Eu não explico. Mas, enfim, eu explico, claro. Né? Mas 28% de milhões, né, que ainda não foram seduzidos pela ideia dos aplicativos bancários. E agora, então, com esse negócio de você sair com o Pix, outro dia o gerente do banco chegou para mim e falou, eu comprei o Apple 13, né, e eu tinha um Apple 10, sei lá, 10 ou sei lá o que, 11. Ele falou assim, não, faz o seguinte, o senhor sai com o seu Apple 13 para tirar fotos, essa coisa toda, mas aí o senhor guarda em casa o seu outro, não dá para ninguém, e põe tudo o seu de banco em casa. Falei, pô, que graça é essa? Qual é a mobilidade? Não, o senhor guarda, não vai que o senhor pode ser assaltado. Então, veja como é que é a questão da miséria também, onde é que leva, né? A inflação, tudo isso. Então, a questão de smartphones, né? O internet banking via computador ainda é mais utilizado, né? E ainda é mais aceito por conta dessas questões que eu falei, da questão de design, o X, o I é a interface, né? Então, a experiência é o meu surfar, e o I é a forma como aquilo me é dado. Então, por exemplo, isso daqui isso daqui é o I, é a interface. Que interfacezinha boa essa, né? Então, é como se apresenta esse produto para mim. Não precisa ser, portanto, algo cibernético ou digital, né? Aí nós temos as interfaces também dos caixas, foi uma coisa que nós vimos, com a declaração de difícil e muito difícil, né? E o grupo 3059 ainda declara, né, 5% a mais de dificuldade nos caixas fora da agência do que os 60 a mais. Olha que coisa incrível também. Então, aquilo que nós estamos querendo, que melhora a vida dos 60 a mais, é o que o Eduardo Meyer falou. Melhorará também a vida daqueles que são 60 a menos. Né? Dentro da ideia, que é o que a gente quer falar com uma embalagem, não é uma embalagem para velho, é uma embalagem universal, é uma embalagem que atenderá às necessidades de todos aqueles que lidam com aquela embalagem. Né? O Felipão, cara de esporte, gente. Né? Tecnologias. Né? Então, a tecnologia invadiu a nossa vida. A pandemia foi um catalisador muito importante. Né, forçou com que as pessoas, para poderem se comunicar com seus entes queridos, esse foi o primeiro ponto, né, começassem com o WhatsApp para fazer o vídeo, para falar com o filho, com a filha que está em outro lugar, não podia visitar em casa, né, e aí começou então a expandir para outras áreas. E nós também vimos um aumento muito grande do uso, exatamente por conta disso. Eu tenho, no nosso grupo, nós temos a Neuza Guerreiro de Carvalho, não sei se vocês sabem, ela esteve aqui, esteve comigo anteontem, ela esteve no Ideaton o dia inteiro, ela tem 92 anos de idade. A Neuza, ela faz todas as compras dela de supermercado usando aplicativo. Ela faz compra, ela fez compra de comida. O iFood, com o Fernando Meirelles, aquele diretor, né, de cinema, foram buscá-la para fazer um filme durante a pandemia. Então, em dezembro de 2020, a Neuza apareceu em horário nobre, fazendo compras, mostrando para o iFood, ela adorou que ela ganhou dinheiro, ela falou, que bom, agora eu quero fazer isso com a Amazon, ela falou, porque ela compra muito via Amazon, ela é uma leitora ávida, né? Lê muito, e então ela fala assim, não, mas eu, inclusive, coisas de cozinha, eu também posso falar, porque eu também comprei outro dia uma panela, enfim, então é verdade. Não estou aqui falando. Então, é algo interessante da gente ver. E aí entra naquelas questões todas de UX, né, de UI, trazer
trazer os 60 a mais para dentro da empresa para participar da criação, desde o início do produto ou do serviço. Né? Então, o domínio de smartphone não significa, né, o domínio do aplicativo, são duas coisas diferentes, porque, lembrem-se, quando eu comecei a usar celular, você pagava para receber a ligação, e você, era assim, né? Deixa eu ver aqui, acho que era desse tamanho, assim, era uma coisa... Eu brincava que era the Oscar goes to... Né? Então, e aí são os aplicativos, o Facebook definitivamente, né? Tá ali pau a pau com o pessoal 60 a menos. O WhatsApp, esse crescimento foi experimentado durante a pandemia e, pasmem, não está aí, mas o TikTok hoje é um objeto de desejo, mas eu acredito que tem muito mais a ver com a influência de netos, né? Porque os idosos estão muito ligados aos netos. E essa pesquisa tem 200 slides, eu só selecionei realmente uma pequena parte, mas a gente viu que o TikTok é uma tendência. Então, as empresas... Ah, está ali? Ah, está ali, meu Deus. Eu pensei que eu tivesse tirado, o TikTok está lá. É, lá embaixo. Mas é a grande tendência que a gente está vendo. Tinha um outro slide que mostrava o desejo, né? Eu também não, entendeu? E eu posso até depois fazer uma conjectura sobre isso, que eu acho bastante interessante, que tem a ver com a questão de propósito de vida e a velocidade com que a nossa sociedade está... nós estamos sendo levados, nós não estamos levando a sociedade. Não é uma questão quase que filosófica, de propósito de vida. Então, a gente está hoje em dia em função dos likes. A gente lançou uma coisa, tem o like. E tem que ser tudo muito rápido, porque já vem um like, eu já tenho um outro. Eu recebi um WhatsApp, eu já tenho que responder e daqui a pouco tem outro. Né? Qual é a capacidade que nós temos de reflexão? Né? Tem um filósofo do final do século XIX para o século XX, ele morreu no século XX, o Bergson, né, que ele fala exatamente disso, o tempo de reflexão. As pessoas elas não estão se dando o tempo de refletir, de ir a uma exposição, de olhar para um quadro, de se deixarem encantar, de se deixarem emocionar. Todos esses são fatores que, inclusive, poderiam ser, de alguma maneira, utilizados por quem faz produtos e serviços. Eu sei que é um pouco mais difícil, mas é perfeitamente possível você trazer a experiência para dentro do prazer que se sente ao se abrir um pacote ou se fazer uma receita, quando você consegue ler o que você está comprando. Né? E aí temos o e-commerce, esse cresceu muito também, como eu falei, 28%, né, passou a fazer mais compras online, 25% passaram a usar mais o delivery. Eu tive conversando, inclusive, com o pessoal até do iFood, para voltar a fazer uma campanha para os 60 a mais. Como também você tem aí mecanismos de pagamento como o PayPal, né, que não estão nem olhando para o segmento 60 a mais, é inacreditável, né, que isso dá uma segurança na compra, eles não sabem. Falei com o CFO outro dia, o cara falou, é mesmo? Eu falei, pois é, e ele tem 43 anos de idade, coitado. Enfim, está frito. Pessoalmente, na loja física, então isso vai ter consequências também na questão de consumo. Né? Nós estamos vendo que houve um decréscimo muito grande, mas há uma vontade muito grande de voltar também. Então, são consequências interessantes. Isso abriu portas, então, para os serviços online. Então, dentro dos serviços online, olhar melhor como é a experiência desse usuário na hora que ele entra para comprar, sabendo até que ele tem, em média, mais dinheiro, mais poder de fogo financeiro que os 60 a menos. Aí, questão de viagem, turismo, né, lazer, tivemos o Ideaton, né, que foi, enfim, que aconteceu. Então, aqui eu acho que só coloquei só um slide, né, que houve realmente um decréscimo muito grande, como a gente pode ver, mas existe uma vontade enorme de retomada. Né? Então, os 60 a mais estão querendo voltar a viajar, voltar a se divertir, como a gente vê aí. Passeios e lazer, viagem e turismo. Né? Então, até o Uber sofreu, acho que vocês sabem disso, né? Como sofreram os táxis também durante. Então, a vontade agora é muito grande. Comunicação e mídia. Né? Aonde que os 60 a mais buscam notícias? Então, quando alguém que está na área de marketing vai olhar aonde anunciar, né? Canais de TV aberta ainda continuam com franca preferência, com 51%. Saúde e bem-estar virou o Facebook.
né? Mas eu acredito que muito em breve o Google vai estar passando à frente, né? O Google já está se tornando uma arma de pesquisa muito grande, uma fonte de pesquisa cada vez mais precisa. Casa e decoração, então para quem está pensando em reforma e tudo, então está ali também, né? Aonde nós procuramos, né? Culinária, também Facebook, canais de TV, enfim, de TV aberta. Alimentação, então aquilo que eu acho que eu fiquei muito impressionado com essa questão, de alimentos, ingredientes, né, para o preparo em casa, voltou a ter esse hábito de se fazer coisas em casa, e também a questão da saúde, né, que procurar coisas mais saudáveis, mais naturais, com menos química, né, sem aditivos, menos gordura, menos açúcar. As pessoas começaram a parar para pensar. E isso está tendo consequências agora no pós-pandemia, na alimentação 60+. Cuidado, higiene pessoal. Bom, todo mundo usou álcool como nunca usou, né? Então, consequentemente, você teve o hábito de se perfumar, continuou, foi uma coisa que nós notamos, né? Os 60+ gostavam de se perfumar mesmo em casa, hábitos também de hidratação da pele por conta do álcool gel. Saúde e medicamentos, né, foi o que menos alterou, é natural, né, e é impressionante que a indústria farmacêutica não entenda como assim as farmácias. 54% do EBITDA gerado por uma farmácia é de 60+. Se vocês não sabem o que é EBITDA, é uma sigla em inglês que quer dizer lucro operacional líquido. Por quê? Porque os 60+, eles têm que comprar remédio, não pode deixar de tomar, porque se deixar de tomar, morre. Então, ou passa muito mal. Então, ele não pode reduzir a compra de remédios, né? Então, e não tem nada preparado nas farmácias, nas maiores farmácias da cidade de São Paulo. Não tem um atendimento especial ou coisas que poderiam ser melhoradas, gôndolas melhores, mas bem iluminadas, não tem. Oportunidades, então, temos vendo aí, plano de saúde, né? Suplementos nutricionais, viagem e turismo, baixar ou comprar aplicativos de celular ou em tablet, cursos de educação pela internet, são todas oportunidades que nós verificamos e que nós entendemos que podem ser aproveitadas, mas devem ser aproveitadas, que eu acho que a grande lição que nós temos que tirar daqui, temos que ter 60+, planejando, incluindo, não é uma questão, nós não queremos emprego, nós queremos atividade, nós queremos ganhar alguma coisa por esse tempo, porque tempo é dinheiro, né? Então, queremos ganhar, mas nós não queremos ser CLT, nós não queremos competir com os jovens por emprego, por vaga de emprego. Nós queremos ter exatamente uma ocupação, que é uma ocupação, aliás, muito digna, porque ela se reverte em benefício de todos, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso. E o que devemos considerar, para nós finalizarmos, nós devemos considerar que são múltiplas velhices, porém muitos indivíduos também. Atenção às necessidades específicas, né? Não existe, assim como não existe uma homogeneização entre crianças de 3, 5, 7, 9 anos, mas são todas, nós chamamos de crianças, nós também não podemos dizer que uma pessoa de 60, de 70, de 80, de 90, e agora de 100, que é uma das faixas etárias que mais cresce no país, nós não podemos achar que são todas iguais, as necessidades são iguais. Então, o trabalho de descobrir esses denominadores comuns, o trabalho de separar quando tiver que separar, isso é o que nós, 60+, podemos contribuir e muito para esses mercados, né? Padronização de jeito algum. E combater o idadismo, como nós combatemos também, né, o racismo, como nós combatemos também a questão da violência contra a mulher, as liberdades LGBT, QI, B, X, alfa, J, enfim, todas essas coisas que a gente tem que estar aqui unidos. Na realidade, é uma questão de estar vivo, né? É muito difícil respeitar o outro, é muito fácil falar que o nosso direito termina quando começa o do outro, mas como é difícil praticar. Então, é uma questão que aí volta àquilo que eu falei, que eu quero finalizar com isso, a questão que eu falei de propósito. A questão do respeito, para mim, também está ligada à questão de propósito e do tempo de reflexão, do tempo de pensar. Hoje, a sociedade ela quer a resposta imediata, né? Então, isso é uma característica dos animais irracionais, a resposta imediata. Ele ouve um barulho,
ele rapidamente reage. Pavlov, né? Então, toquei o cachorro, né? Toquei o sino, ele vem correndo. É uma reação imediata. A nossa sociedade está cada vez mais voltada para isso. Eu tenho o sininho, eu vou lá ver o que é. Eu dou um like e, de repente, eu já tenho que partir para outro. Eu estou respondendo um WhatsApp, já vem um e-mail que eu tenho que responder com urgência. Eu é que acho que tem que responder com urgência. Será que essa urgência existe? Então, acho que essa reflexão é necessária, é urgente, independentemente da geração. Mas eu espero ter passado alguns conceitos que vocês levem e possam difundir que nada para nós sem nós, né? Muito obrigado. Se alguém tiver uma pergunta, estou aqui para isso. Alguma pergunta? O Sérgio está aqui à disposição. Ainda temos 10 minutos, hein? Antes da próxima palestra. Por favor. Ao tomar banho, ao estar dentro do box, como é que se distingue uma embalagem do shampoo e do condicionador? Não, você não distingue, na grande maioria dos casos, né? O que eu trouxe aqui foi um que eu achei ótimo, porque ele tem grandão, shampoo, né? E aí eu já sei pela cor que esse aqui é o shampoo, que é maior. E esse daqui, eu sei que é condicionador, porque ele tem esse negócio branco. E está escrito aqui embaixo, condicionador, até um pouquinho maior. Como eu entro sem óculos, e olha, eu estou vendo aí uns 30 menos de óculos. Se vocês conseguem, quando vocês entram, a não ser que esteja assim, uma coisa que você consiga, maior, é o creme rinse, Eduardo. Não, e agora é fantástico, né? Que antigamente você tinha cabelo para... era shampoo para cabelo seco, para cabelo, enfim, oleoso. Agora a indústria sofisticou. É crespo, sem luz, para cabelo fosco, cabelo encrespado. As embalagens são todas iguais. São todas iguais. Então, é uma coisa que, por isso que eu trouxe, entendeu? Eu trouxe aqui para a gente poder fazer essa diferenciação. Né? Alguém mais, gente? Bom. Sim, a pesquisa. Vocês entrem no site da Ativem e peçam lá para a gente que a gente manda para vocês, tá? Tem um resumo, um pacote resumo que a gente pode compartilhar com vocês. Alguém mais? Pois não? Olá. Olá. A pergunta é, quais são, frente às pesquisas que o senhor mostrou, quais são as ações que estão acontecendo de fato no mercado para o despertar das empresas sobre o potencial dos sêniors, né, da economia prateada? O que está acontecendo aqui no mercado brasileiro, de fato? Tem a Mature, eu vejo com a plataforma, recrutando pessoal, eu vejo o engajamento de muitas associações, 60+, eu sou 50+. Né? Sou professora universitária, mas, desde então, antes mesmo de completar os meus 50, eu tenho prestado muita atenção no mercado, que não existe essa atenção, de fato, com o potencial desse mercado, que é real, né? O Brasil já não é um país jovem, né? E o que tem acontecido, de fato, para o despertar destas empresas? Por favor. Pouco, mas com uma aceleração que me alegra. Porque, quando eu comecei a trilhar, né, dentro desse campo, você não tinha nada. Você não tinha nem a longevidade, por exemplo, do Expo Forum, né? Você começa a ter uma série de eventos e de grupos se formando que estão cada vez sendo mais ouvidos, eu diria. Mas ainda falta, é um longo caminho. Mas você já começa a sentir as empresas a se mexerem para tentar incluir. Como você falou, tem a Mature, tem a do Sérgio Serapião também, né? Tem a Labora, né, que é uma empresa bastante interessante. A gente acabou de emplacar, por exemplo, na Associação Trabalho que a gente fez, na Associação Comercial de São Paulo, junto com a Labora, um trabalho de treinamento das pessoas em shopping center ou nos pequenos comércios. Porque o pequeno comércio também de rua não está preparado. Não é só o grande, é o pequeno também, que não tem noção. E esse pequeno comércio é um pequeno comércio que tem muita gente, 60+, que vai, que quer sair de casa.
Né? Os bancos estão se dando conta por vários motivos. Primeiro, porque eles também querem se livrar dos 60 a mais indo à agência, porque a agência é, de certa forma, um problema e um custo. Então, na busca de você reduzir custos, você tem que reduzir o número de agências. Para você reduzir o número de agências, sem perder o seu cliente, você tem que ter, então, a questão de tecnologia. Né? E aí você tem o treinamento também disso. Então, também tem grupos 60 a mais auxiliando. Então, eu sinto que o mercado financeiro, melhor dizendo, o mercado bancário, né, ele está um pouco mais atento para essa questão. Mas, mercado ainda, mesmo o farmacêutico, que coisa impressionante, né, o farmacêutico ainda tem pouca noção dessa questão de você fazer uma pílula ou de você botar um número grande, 4 miligramas ou 6. Né? Enfim, ter as informações mais fundamentais num tamanho de letra que vai facilitar a vida para todos. Como se tivesse assim, qual é o resumo? Qual é o briefing que eu tenho quando eu abro aquela coisa? O que é importante que eu saiba? E isso não existe. Então, mas eu vejo com bons olhos, né, as perspectivas desse mercado. Nós estamos, eu vou falar agora para um grupo de CEOs de empresas sobre isso. Né? Eu tenho sido bem vocal sobre essa questão. A gente conseguiu até fechar um curso também com a FAAP, é um curso chamado Negócios para a Longevidade, que tem como objetivo, né, também passar para as pessoas mais jovens e de cima para baixo para os CEOs, né, o que está acontecendo com esse mercado. Terminemos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.